Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Todo louvor é somente para Allah, aquele que enviou ao seu servo o livro e não colocou nele tortuosidade nem ambiguidade alguma, mas fê-lo claramente correto para advertir de um castigo severo proveniente dele e dar boas novas aos crentes que praticam atos virtuosos, de que haverá para eles uma excelente recompensa, paraíso, onde permanecerão eternamente felizes. E para advertir aqueles que dizem: Allah tomou para si um filho, nem eles têm qualquer conhecimento disso, e nem seus pais. Grave é a palavra que sai de suas bocas. Não dizem senão mentiras. Talvez tu te mates de tristeza, ó Muhammad, pelo procedimento deles, se não acreditarem nesta mensagem. Certamente, nós fizemos do que há sobre a terra ornamento para ela, para os testarmos qual deles é melhor em ações. E certamente nós faremos de tudo que há nela uma terra solo estéril. Ou julgas que os companheiros da caverna e da inscrição foram uma maravilha dentre nossos sinais, quando os jovens se refugiaram na caverna e disseram: Senhor nosso, dá-nos uma misericórdia especial da tua parte e prepara-nos uma orientação reta acerca do nosso assunto. Então, selamos seus ouvidos, adormecemos-los na caverna por muitos anos. Depois, acordámo-los para mostrar qual dos dois grupos calcularia melhor o tempo que haviam permanecido. Nós relatar-te-emos sua história com verdade. Certamente eles eram jovens que criam em seu Senhor, e aumentámo-los em orientação e fortalecemos seus corações quando se levantaram e disseram: Nosso Senhor é o Senhor dos céus e da terra. Jamais invocaremos outra divindade além dele. Sem dúvida, estaríamos então a dizer exageros absurdos. Este nosso povo tomou outras divindades além dele. Por que não apresenta acerca delas uma evidência clara? Quem então é mais injusto do que aquele que inventa mentiras acerca de Allah? E inspiramo-los que, quando vos afastardes deles e do que adoram em vez de Allah, refugiai-vos então na caverna. Vosso Senhor estender-vos-á algo de sua misericórdia e preparar-vos a facilidade acerca de vosso assunto. E se estivesses presente, verias o sol quando se elevava, inclinando para a direita da sua caverna, e ao pôr do sol, e ao se pôr, afastando-se deles para a esquerda, enquanto eles estavam num lugar espaçoso dela, sem que os raios os atingissem. Este é dos sinais de Allah. A quem Allah guia, esse está então bem guiado, e a quem desencaminha por tal merecer, jamais encontrarás para ele protetor que o encaminhe. E julgá-los-ias acordados, enquanto eles dormiam, e virámo-los ora para a direita, ora para a esquerda, estando seu cão sentado com as patas dianteiras estendidas à entrada da caverna. Se os tivesses espreitado, realmente ter-lhe-ias voltado as costas fugindo, e ter-te-ias enchido de medo deles. E assim despertámo-los de forma milagrosa para que se interrogassem entre si. Um deles perguntou: Quanto tempo permanecestes adormecidos? Responderam: Permanecemos um dia ou parte de um dia. Outros disseram: Vosso Senhor sabe melhor quanto tempo permanecestes. Portanto, enviai um de vós com esta vossa moeda de prata à cidade, que veja nela onde a comida é mais pura e que vos traga daí uma provisão, e que seja cauteloso e não deixe ninguém saber de vós, porque se eles, os habitantes da cidade, vos descobrirem, apedrejar-vos-ão à morte ou obrigar-vos-ão a voltar à sua religião, e nesse caso nunca mais prosperareis. E assim fizemos o caso deles ser conhecido, para saberem que a promessa de Allah é verdadeira e que não há dúvida alguma acerca da hora da ressurreição. Quando os habitantes passavam entre si o caso deles, então disseram: Construí sobre eles um edifício, monumento sobre a caverna. Seu Senhor sabe melhor acerca deles. Aqueles cuja opinião prevaleceu disseram: Na realidade, tomaremos sobre eles um masjid para nós, local de culto. Alguns dirão: Eram 3 e o quarto deles era o seu cão. Outros dirão: Eram 5 e o sexto deles era o seu cão, tentando adivinhar o oculto. E ainda outros dirão: Eram 7 e o oitavo era seu cão. Diz: Ó Muhammad, meu Senhor conhece melhor seu número, ninguém sabe
sabe deles senão poucos. Portanto, não discutas acerca deles, senão em discussão superficial, e nem consultes acerca deles a qualquer um que possa especular. E jamais digas acerca de algo que eu farei isto amanhã, sem que acrescentes Insha'Allah, se Deus quiser. E recorda de teu Senhor sempre que te esqueceres dele. E diz aos que perguntam acerca dos companheiros da caverna: é provável que meu Senhor me guie ao que seja mais próximo da orientação do que isto. E uns dizem que permaneceram na sua caverna 300 anos, outros aumentaram 9. Diz: ó Muhammad, Allah sabe melhor quanto tempo lá permaneceram. A ele pertence o oculto dos céus e da terra. Que perfeito observador é ele, e que excelente ouvinte. Não tem protetor algum além dele, e a ninguém associa em seu governo. E recita e prega o que te foi revelado do livro de teu Senhor, Al-Quran. Ninguém pode alterar suas palavras, e jamais encontrarás refúgio algum além dele. E mantente ligado com aqueles que invocam seu Senhor pela manhã e à tarde, procurando sua satisfação. E não afastes teus olhos a atenção deles, desejando os atrativos da vida mundana. E não obedeças àqueles cujo coração distraímos da nossa recordação, que segue sua paixão e cujo comportamento excedeu os limites. E diz: a verdade provém de vosso Senhor. Portanto, quem quiser que creia e quem quiser que descreia. Certamente nós preparamos para os injustos um fogo cujas cortinas de fumo os cercarão. E, se pedirem socorro devido à sede, serão socorridos com água tão quente como metal em fusão, que abrasarão seus rostos. Que péssima bebida e que mau lugar de repouso. Na verdade, aqueles que creem e praticam atos virtuosos, saibam que certamente nós não desperdiçamos a recompensa a quem é perfeito nas ações. Para esses, haverá jardins de Éden eternos, abaixo dos quais correm rios, onde serão ornamentados com braceletes de ouro e vestirão roupas verdes de seda fina e brocado, onde estarão recostados em sofás ornamentados. Que bela recompensa e que excelente lugar de repouso. E menciona-lhes o exemplo de dois homens, um crente e o outro descrente. Fizemos para um deles descrente 2 jardins de videiras que rodeamos com tamareiras e fizemos entre ambos uma plantação de cereais. Ambos os jardins davam seus frutos em abundância e nada se diminuía disso. E fizemos brotar no meio de ambos um rio, facilitando a irrigação. E ele tinha frutos em abundância. Disse então ao seu companheiro enquanto conversava com ele: eu sou superior a ti em riqueza e mais poderoso em número de homens. E entrou no seu jardim enquanto estava sendo injusto consigo próprio. Disse: não acho que isto seja destruído algum dia, e nem acho que a hora da ressurreição possa chegar, e ainda que seja levado a meu Senhor, realmente encontrarei melhor lugar de retorno do que este. Seu companheiro disse-lhe, enquanto conversava com ele: acaso recusas aquele que te criou da terra, a seguir de uma gota de esperma, depois te deu a forma humana? Quanto a mim, acredito que Allah é meu Senhor, e não associo ninguém a meu Senhor. E quando entrastes no teu jardim, por que não dissestes: Masha Allah, la quwwata illa billah? Que seja o que Allah quiser, não há força senão em Allah. Apesar de me veres inferior a ti em riqueza e filhos, é provável que meu Senhor me dê algo melhor do que o teu jardim, e que envie sobre ele uma calamidade do céu, tornando-se então numa terra escorregadia, árida, ou que sua água se absorva para o fundo da terra, tal que jamais a possas encontrar. E assim aconteceu, todos os seus frutos foram cercados e destruídos por uma calamidade. Então pôs-se a retorcer suas mãos por desgosto pelo que investira nele no pomar.
estando agora todo ele desabado sobre suas grades, e disse: tomara que eu não tivesse associado alguém a meu Senhor. E não houve para ele grupo algum que o pudesse socorrer além de Allah, e nem pôde se defender. Aí a única proteção provém de Allah, o verdadeiro. Ele é o melhor em recompensa e o melhor em determinar o fim das coisas. E menciona-lhes o exemplo da vida mundana, que é como a água que enviamos do céu, com a qual se misturam as plantas da terra. Então se tornam detritos secos que o vento dispersa. E somente Allah é capaz de todas as coisas. A riqueza e os filhos são embelezamento da vida mundana, mas os duradouros atos virtuosos são, junto de teu Senhor, melhores em recompensa e melhores em fonte de esperança. E recorda-te o dia em que faremos mover as montanhas e verás a terra completamente nua e exposta, e reuni-los-emos e não deixaremos nenhum deles, e serão apresentados em fileiras perante teu Senhor, que dirá: de facto viestes até nós, tal como vos criamos da primeira vez, sem nada, mas alegavas que jamais vos fixaríamos um encontro. E será colocado o livro de registros das ações, então verás os criminosos cheios de medo daquilo que há nele, e dirão: ai de nós, que tipo de livro é este, que não deixou uma ação pequena e nem grande sem a resistir? E as pessoas encontrarão à frente tudo que praticaram, e teu Senhor não prejudicará ninguém. E recorda-te quando dissemos aos anjos: prostrai-vos perante Adam. Então prostraram-se em honra e respeito, exceto Iblis, era dos djinns, que desobedeceu à ordem de seu Senhor. Acaso tomarias a ele e sua descendência como amigos em vez de mim, enquanto eles são inimigos para vós? Que péssimo troca para os injustos. Não os fiz testemunhar a criação dos céus e da terra, nem a criação deles próprios, e nunca tomaria por assistentes os desviadores. E recorda-te o dia que Allah dirá: chamai aqueles que alegavam serem meus associados. Então os idólatras os chamarão, mas não lhes responderão, e colocaremos entre eles uma barreira destrutiva, e os criminosos verão o fogo. Então presumirão que eles irão parar nele e não encontrarão escapatória dele. E, de facto, explicamos detalhadamente às pessoas neste Alcorão todo tipo de exemplos, mas, acima de tudo, o homem é disputador. Ao lhes chegar a orientação, nada impediu as pessoas de crerem e pedirem perdão ao seu Senhor, senão o facto de exigirem que fosse trazida contra si o exemplo de destruição dos primitivos, ou que fosse trazido o castigo à sua frente. E não enviamos os mensageiros senão como portadores de boas novas e admoestadores, mas os descrentes discutem com argumentos falsos para com isso refutarem a verdade, e tomam meus versículos e aquilo que são advertidos como troça. E quem é mais injusto do que aquele que foi lembrado através dos sinais de seu Senhor, mas despreza-os e esquece o mal que suas mãos adiantaram? Certamente nós colocamos cobertura sobre seus corações para que não o compreendam, Alcorão, e surdez em seus ouvidos. E nesse caso, se os chamares para a orientação, nunca mais se orientarão. E teu Senhor é o perdoador, possuidor da misericórdia. Se quisesse agarrá-los pelo que adiantaram, castigá-los pelo que cometeram, realmente lhes apressaria o castigo. Mas para eles há um termo designado, contra o qual jamais encontrarão refúgio algum. E tais são as cidades que as destruímos quando se tornaram injustas. E para sua destruição havíamos fixado um prazo prometido. E recordai-vos quando Musa disse ao seu jovem servente: não desistirei de caminhar até que chegue a junção dos dois mares, ou que ainda tenha de caminhar por muito tempo. Mas quando ambos chegaram à junção entre os dois mares, descansaram e esqueceram-se do seu peixe, que tomou o seu caminho pelo mar como se estivesse num túnel.